Fala galera, iniciando mais um vídeo aí pra vocês, belezinha? Gente, eu vou estar falando aqui um pouco pra vocês sobre a questão de vendas, isso mesmo, sobre a questão de prospecção de vendas. Eu fiz esse vídeo, esse curso aqui no o nome dele é Vende-se, do Renato Augusto com Caio Carneiro. Excelente esse curso, recomendo para que vocês estiverem vendendo e tal. Mas eu queria bater alguns pontos aqui. Eu tinha feito uma primeira filmagem aqui, só que acabei não gostando. Vou estar batendo em alguns pontos aqui com vocês. Eu já havia falado com vocês sobre a questão do fundo de funil aqui, pessoal. Vou botar na mesma cozinha, né? Um lápisinho aqui. O fundo de funil. Ou seja, dentro desse fundo de funil aqui, ele é bastante importante para vocês poderem aplicar isso para o nosso dia a dia, ainda mais se tratando de uma venda que é muito alta, como um sistema de energia solar. E por você ter esse nível de organização, muitas das vezes você acaba, muitas das vezes não, é certeza que você sempre vai fechar mais vendas aplicando isso daqui no seu dia a dia. E ele se inicia basicamente assim. Deixa eu botar na mesma corzinha aqui, né? Vou botar um rosinha, né? Quem gosta. Quem gosta de familiariza. Pronto. Então, prospecção. Prospecção nada mais é do que você sempre encontrar os clientes. E quando eu encontro os clientes, todo dia é dia de prospecção. A gente fala assim, quem é um vendedor bom, todo dia ele prospecta. Todo dia ele vai atrás de algum cliente. Todo dia ele vai atrás de pessoas. Para quê? Para oferecer o serviço dele, oferecer os produtos. E todo dia é o dia da gente poder levar o nosso conceito de energia solar para que o cliente possa sair com esse benefício. E basicamente é assim, o fato de nós estarmos aplicando isso nos garante que você está sendo parceiro com a pessoa, porque na verdade você está levando a ela a um nível de consciência para que ela venha reduzir o consumo de energia dela. Não é só basicamente a questão do meio ambiente ou algo do tipo, mas você está levando a ela para que ela possa reduzir e ter mais lucros para poder gastar com outras coisas. Ou seja, se ela reduz no consumo de energia aqui, ela vai ter mais dinheiro para quê? Para uma possível compra, para uma saída com os filhos dela. Ela vai poder estar aplicando esse valor em outras coisas, entendeu? Aí após a prospecção, basicamente, e é que nem nesse próprio curso ele fala sobre a questão de que no nosso próprio Instagram, no nosso próprio WhatsApp, nós temos clientes lá. Só basta nós avaliarmos com um pouco mais de cautela. Eu tô até abrindo aqui o WhatsApp para mostrar umas coisas aqui para vocês, que a gente vai encontrar lá. Sempre tem clientes lá. Aí tem a primeira qualificação, que a primeira qualificação eu entro no nível onde o cliente que você vai fazer a sondagem, a primeira sondagem, que seria o quê? Às vezes o cara não tem nenhum norte, não sabe sobre a questão de energia solar, não sabe nada. Então você vai entrar com a questão assim: qual o tipo de consumo do senhor, qual é o tipo de estrutura, o telhado, qual são abordagens assim que você vai estar fazendo perguntas para ele. Outras perguntas eu tenho até anotado aqui, por isso eu estou olhando aqui no canto. Quanto você pretende, o valor máximo para poder estar investindo nesse sistema? Às vezes você sabendo algo desse tipo é muito bom. Você perguntar também se ele é o tomador de decisão ali, porque se caso ele não for tomador de decisão, mas for ele e a esposa dele, então você já sabe que não tem que entregar nada ainda para ele. Você sabe que é uma coisa que tem que ser pautada com os dois. Então, no caso, você chama a esposa dele e aí você explica para os dois como é que funciona. O quesito de apresentação, eu entro já com a parte da apresentação da proposta. E ali com a apresentação da proposta ou em mãos ou pelo WhatsApp, eu vou batendo basicamente todos os detalhes. Olha, você está levando um módulo assim, tal, um inversor assim, de tanta potência, com tempo de garantia assim, e ele vai te garantir um payback. Em 3 anos você consegue estar pagando esse sistema, e após isso já é investimento. Então, tipo, você vai usando esse tipo de argumento na parte de apresentação. E sempre o real motivo do funil de vendas
é sempre levando do cliente que tá aqui da prospecção, levando ele para baixo. Tá vendo? E quando eu jogo ele pro modelo follow-up, geralmente eu mando a apresentação, que é a proposta, e espero mais ou menos cerca de 24 horas. Na sua grande maioria, a grande maioria não vai responder. Um ou dois ali, de cada 10, dois deve responder para cair no follow-up. Que é o quê? A partir do momento que o cliente teve a consciência da proposta comercial, ele não é burro. Ele vai ler, ele sabe o conceito certinho. Então ele leu ali, ele entendeu. Pô, o valor de investimento é esse, o payback é esse, o ROI é esse, tudo. Tinha uns equipamentos que estão sendo usados, até porque é autodidático a apresentação que tá lá. E aí ele vai ter esse nível de consciência. Aí ele automaticamente ele vai entrar em contato contigo. Ali, isso aqui já está incluso instalação. Geralmente alguns fazem esse tipo de pergunta. Então você já desce o nível de apresentação dele para a jogada de follow-up, entendeu? Que é onde você vai conseguir ter um trabalho contínuo ali. Que é todo dia você amanheceu, você entra em contato, fulano de tal. E vendas é isso, gente. Vendas é isso. O procedimento de follow-up é todo dia. Ele vai se manter aqui no follow-up até ele começar a falar sobre a parte de negociação. Como é que seria isso? Como é que seriam as condições de pagamentos? Se é no crédito, se é pagamento. Às vezes, no procedimento de abordagem, já tem um cliente que ele é mais apressado. Ele já começa a falar de negociação. Então, você já muda o perfil. Você não vai falar aqui e passando por todas essas partes. Você já vem aqui, cai aqui na apresentação e já joga o valor para ele. Nossa forma de pagamentos é tanto, 48 vezes, de não sei quanto. Eu tô usando exemplos aqui, entendeu? E até levar puxando ele para o fechamento. E sempre assim. E o pós-venda, o nosso pós-venda é muito bom porque ele tem um nível transparente, onde a gente consegue nos comunicar de forma direta com os nossos clientes final. E não é aquela coisa que, tipo, sabe, a Claro ou algo do tipo. Não posso nem falar. Que a gente contrata um serviço e muitas das vezes acaba não entregando pra gente. É complicado. Não posso falar muito porque senão ganha ban lá no Instagram. E aí. Mas assim. Hoje a gente tem uma linha de pós-venda muito boa, onde nós temos uma comunicação. E isso aqui é um argumento que você pode entregar para o seu cliente, falar para ele. Entendeu? Vamos andar um pouquinho mais rápido aqui. Quero passar bastante conteúdo aqui para vocês. Isso aqui eu vou estar dispondo para vocês aí, tá bom? Escalabilidade é basicamente aquilo que quantos clientes você prospecta para que haja uma venda através disso. Mensurabilidade é sobre a questão de valor. Cenabilidade, prospecção. Faça sempre prospecção todos os dias. Pular isso aqui. No final vou dar uma dica maravilhosa para vocês que querem prospectar todos os dias. Maravilhosa, muito boa mesmo. Sem gastar nada. Somente com argumentos. Aqui ele está falando sobre a questão de uma lista de clientes ideais. Hoje eu vou já deixar para vocês. A grande maioria das pessoas que nós mais fechamos sistemas foi professores. Não sei por qual motivo, mas acredito que é o nível de consciência deles. Eles têm um nível de consciência que eles estudam bastante. E cerca de 9 sistemas aí já foi fechado com professores. Em segundo lugar, já teve bancário também, teve empresários, teve aposentados. Então, tipo assim, é basicamente esse tipo de pessoa. Quando você chegar para avaliar algum tipo de cliente, você já vai imaginar, pô, esse cara é professor, esse cara tem um nível de consciência mais aprimorado, ele estuda bastante. Quando você chegar, ele já vai ser assim, a ver assim de forma mais natural, não vai ser uma coisa que vai assustar ele, entendeu? Funcionário público também, muito bom, porque eles têm uma linha de crédito onde possam fazer simulação de crédito, financiamento, pegar uma carta de crédito para comprar o sistema, tem cartão de crédito, pessoas com poder aquisitivo bacana.
a idade deles. Gente, basicamente, a maioria das pessoas que fecham um sistema são pessoas com a média de idade de 48 anos para cima. 48 anos para cima. Com nível de consciência. Geralmente, uma pessoa que tem dois filhos. Dois filhos, a mais de dois filhos, que tem um consumo ali mais ou menos de 300 kWh, ele já tem um nível de consciência que está na hora de reduzir esse consumo. Já começa a incomodar. Mas não quer dizer que aquele que tem 100, paga 150, a gente não vai deixar de vender para eles. Claro que não, né? A gente vai oferecer um sistema para que ele possa estar fechando. Isso é nível de consciência. E tem pessoas que vão ser fora da curva. Às vezes a pessoa paga R$ 100, mas ela quer porque quer aquilo na casa dela. Então é você entender. E é esse ponto que nós vamos bater aqui agora. Tô passando rapidão aqui, depois vocês vão lendo aí. Isso aqui é muito importante estar falando. No passado, na sua grande maioria, a gente tinha menos relacionamento, mais qualificação, mais apresentação da solução e 40% mais no fechamento. Ou seja, aqui era mais desconto para que pudesse fechar, gerasse escassez ou algo do tipo. Aqui tinha muita apresentação. Você pega aí um vídeo na Polishop. São horas apresentando sobre a questão do produto deles, né? Horas. E aí você vê a grande quantidade de fechamento. Então, tipo, 30% disso era... E relacionamento tinha zero. Hoje em dia, ainda mais se tratando a área que nós trabalhamos, é isso aqui, gente. E é isso aqui mesmo. Quando você tem um relacionamento, automaticamente você gera uma confiança no cliente. E 40% desse relacionamento, do nosso fechamento, se baseia aqui, ó, na construção de confiança. Identificar as necessidades. Você tem que identificar basicamente todas as necessidades do seu cliente para que ele possa fechar com você. Porque às vezes é uma coisa tão besta, tipo, às vezes o cara, ele tá precisando de você pergunta para ele, e às vezes é só perguntar, você pergunta por qual motivo você gostaria de estar fazendo a aquisição do seu sistema. Você tem algum motivo, tem algo que te levou a ter esse nível de consciência ou não? Ou me fala mais um pouco. Aí às vezes o cara fala bem assim, não, é porque meu vizinho tem 10 placas. Então você já entendeu que o motivo dele é o quê? Ele tá com um pouco de inveja ali. É algo pessoal. É algo intimidador. Nossa, quase não sai. É intimidador pro teu cliente. Então no caso você fala, então bora colocar 12 placas aí. Entendeu? Então você entendeu o nível de consciência dele, identificou a necessidade dele e está entregando algo que é maior, que ele vai poder se sobressair ali na situação. Às vezes é uma situação que a mãe quer fazer a aquisição ali para reduzir, para comprar os materiais da casa dos filhos dele, de escolar, algo do tipo. Então isso tudo você tem que identificar. E você vai apresentar a solução. Mas cerca de 20% você apresenta a solução, que é os nossos benefícios, mas eles, é que nem fala assim, que o produto ele não se vende sozinho. Mas você apresenta uma pequena parte da solução ali para que ele possa estar fechando. O nosso produto é de extrema excelência, as pessoas já sabem o resultado ao longo do prazo. Isso, e 10% é do fechamento. Certinho? Outro ponto, é isso aqui também. A gente tem que se atentar sempre à questão do falar demais. É muito importante a gente sempre ouvir. Basicamente, quando eu chego na casa do cliente, eu sempre fico mais atento ao que ele vai falar. Eu faço algumas perguntas e deixo ele falar. E eu sempre termino com pergunta. Eu sempre que ele termina, ou sempre quando eu termino de falar, eu falo. Quando eu termino de falar, eu sempre termino com pergunta. E essa é a estratégia. São as perguntas que vão te levar o caminho do fechamento. A sua tonalidade de voz. Tem gente que por si só tem uma voz um pouco mais ríspida, tal, grossa, e parece ser um pouco mais grosseirão. Então é bom, é muito importante estar controlando isso aqui. Ainda mais se tratando de pessoas que a gente não conhece tanto. A nossa linguagem portuguesa, a minha esposa costuma dizer que às vezes eu uso muitas palavras difíceis para poder estar falando.
E aí eu acabo me complicando. Então eu tô tentando controlar nesse quesito. A gente tem que falar nossos erros, nossas qualidades, nossas falhas, para que a gente possa melhorar sempre, né, gente? Falar de dinheiro de forma antecipada é sempre ruim também, porque às vezes o cara tá com nível de consciência lá na parte da prospecção. Você tá falando sobre prospecção ainda e você já entra com a parte de argumento de venda de fechamento. Não, não vai rolar, gente. O cara vai sair correndo, esse cara tá doido. Ah, isso aqui, ó, eu falei um pouco lá em cima. Perseguir qualquer pessoa que se mexe. Ou seja, a gente tem um modelo de persona. Ou seja, é um público mais requisitado, uma galera que tem uma condição financeira bacana tal. E tem um valor estimado. Assim, pessoas com vamos dizer assim, funcionários públicos tal. Então você não vai correr atrás de pessoas, qualquer pessoa que se mexe. Então você vai fazer uma pré-análise com base nisso. Você faz uma pré-análise e aí corre atrás, porque senão vai acabar te cansando isso aqui. Se você for fazer isso aqui de forma que todo mundo que se mexe, e tu, vou falar para todo mundo. Pensar que todos conhecem o produto, isso aqui é muito importante, porque por mais que nós postamos, por mais que nós estamos sempre antenados, por mais que nosso dia a dia seja em volta em torno daquele ali, vai sempre existir uma pessoa ou outra que vai dizer bem assim, o que, que você faz? O que, que você faz mesmo? Eu não entendo. Tem gente que acha que eu vendo aquecimento de piscina. Você vê. E não prestar um bom atendimento. Isso aqui nunca pode acontecer. Nunca. Tá ok? Cuide da linguagem corporal, sobre a nossa expressão facial, nunca ficar assim para poder falar com o cliente. Sempre se opõe, se coloca numa condição mais favorável para poder estar falando com o cliente, com a voz mais ativa, uma voz em alto som e claro, seja claro no seu visual. Uma das coisas que eu li num livro, que ele fala sobre a questão do relacionamento interpessoal que nós temos com as pessoas. E uma das coisas que a gente consegue atrair bastante as pessoas é sobre a questão do nível de comunicação. Às vezes nós atraímos as pessoas pelo nível de comunicação. Às vezes a pessoa ela fala um pouco mais rápido e se você falar da mesma tonalidade e velocidade de como ela fala, ela vai gostar de você. Agora, se você pegar uma pessoa, isso foi num livro que eu vi, como influenciar pessoas em 90 segundos, eu acho que era esse livro. Aí, se você falar com uma pessoa que já viu aquele tipo de pessoa que você é um tipo de pessoa que fala rápido e você encontra uma pessoa que fala um pouco mais lento? Eu mesmo, quando eu encontro uma pessoa que fala muito lento, isso já me deixa com um certo tipo de desconforto. Eu não gosto. Então, esse livro ele fala sobre isso, o poder da comunicação, de você entrar na mesma tonalidade de conversa que a pessoa está entrando, a velocidade, sabe? Isso impacta bastante. Ela se familiariza com você e tende a ter mais conexão com você. Evite fazer sempre interrupções, tipo, opa, deixa eu falar aqui rapidinho. Não, a liberdade é do cliente, deixa ele sempre falando. Aqui, ó, e entra naquele argumento sobre a questão de conexão, entendeu? E nesse livro ele falava sobre isso, né? Sobre a questão da tonalidade, da gente entrar na mesma frequência de velocidade, nível de velocidade da fala, da comunicação. Falava sobre a questão de ficar sempre atento ao olhar. Tipo, você tem. É chato, às vezes você vai conversar com a pessoa e a pessoa ela fica bem assim, ó, de rabo de olho, olhando de lado. Não tá nem olhando pra você. Aí tu, poxa, velho, essa pessoa tá de sacanagem comigo. Pô, que nível de confiança que você tá passando? Pô, você tá vendendo um sistema de 40 mil, de 100 mil. E você não tá olhando no meu olho. Que tipo de confiança que você tá me transmitindo? Então, isso é muito importante da gente sempre estar atento, olhando nos olhos da pessoa, mostrando firmeza, postura, a forma como senta, a forma como se veste também. Faz muito sentido. Sim, peça ajuda ao seu cliente se possível. Isso aqui é muito engraçado. Teve um cliente que eu fechei lá no Incra que esse cara ele era muito ativo. Tem um tipo de personalidades que eu tenho até aqui, eu tô olhando aqui, que é
do tipo de personalidades. Existem 4 tipos de personalidades, né? Temos o diplomata, o influente, o cauteloso e o dominante. Esse cara era muito dominante. E o dominante basicamente é aquele cara que ele quer fazer tudo, sabe? E eu entendi que quando eu tava fazendo a instalação na casa dele, ele era um tipo de cara que era dominante, porque tudo que a gente fazia, ele ficava próximo ali, atento, porque se a gente fosse fazer algo que não fosse do gosto dele, ele ia mandar pra gente voltar. Qual foi a estratégia que eu fiz? Eu comecei a fazer sugestões pra ele. O que você acha, seu Oscar, da gente fazer dessa forma, esse procedimento? O que você acha? Nos ajuda aqui. Aí quando ele saía, se ausentava, né? Pra poder fazer algum tipo de coisa, eu pegava e chamava ele novamente. Seu Oscar, vem aqui por gentileza. A gente vai dar continuidade aqui no serviço. Fica aqui com a gente. Eu quero sua ajuda aqui. Nossa, ele se sentiu assim muito prazeroso com, com essa condição que eu pude proporcionar para ele. Ele se sentiu muito acolhido. E a gente hoje é grandes amigos devido a esse tipo de coisa, dessa comunicação e algo mais. Deixa eu só ver quanto tempo tá dando aqui, gente. 20 minutos. Eu vou interromper essa aula aqui e depois nós continuamos, tá bom?